Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E nós temos hoje o prazer de receber, retornando ao programa, Jairo Jorge. Nosso querido amigo de tantos e tantos anos, jornalista, um dos grandes prefeitos que o Rio Grande do Sul já teve na sua cidade de Canoas. Que prazer tê-lo aqui, Jairo Jorge. Paulo Sérgio, a honra é minha, né? Sabe a minha admiração por ti, grande profissional, grande jornalista. E essa mesa aqui, né? O vereador Rafael, o doutor Paulo Olímpio, meu querido amigo Cassiar. É um prazer poder estar contigo, né? Poder pensar um pouco aí o futuro do Rio Grande, o futuro do Brasil. E o futuro de Jairo Jorge. Também, né? Faz parte. Como é que o senhor está traçando o seu futuro? Eu devo concorrer a prefeito novamente, Paulo Sérgio. É o meu sonho de voltar a ser prefeito de Canoas. Eu me esforcei muito os 8 anos. E foram momentos gloriosos seus lá. Procurei fazer o melhor e quero ter essa oportunidade novamente. Estou me colocando como pré-candidato. E devo concorrer o ano que vem. Né? Continuar sem olhar para trás, sem atacar ninguém. Claro, né? Não é o meu estilo. Quem tem tempo de olhar para o passado, não tem tempo de construir. Continuar as coisas boas. Fazer o presente e construir o futuro. As coisas boas que o atual prefeito está fazendo. Né? Continuar como eu fiz com o prefeito Ronquete, que na semana passada, inclusive, faleceu. O Ronquete faleceu, não fiquei sabendo disso. Faleceu e uma pessoa médico, jovem, fez o hospital de pronto-socorro, 62 anos. E eu, ele já estava doente? Sim, ele já há muitos anos, eu acompanhei toda a história dele. Eu tive até a oportunidade de, em 2015, quando o pronto-socorro completou 10 anos, eu fiz uma homenagem a ele, né? Porque ele foi quem idealizou, construiu. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que pensar. Não ficar olhando para trás, né? Não ficar tirando pedras em ninguém, olhar para frente. E principalmente a cidade que eu nasci, a cidade que eu amo. Então será uma grande oportunidade poder disputar a eleição e poder levar uma mensagem de esperança para Canoas. Né? A questão de Canoas, obviamente, ela se divide em duas fases. Eu acho que antes e depois de Jairo Jorge, especialmente na questão da segurança. Primeiro, implantar o secretário de Segurança, aproveitando que o Rafão está aqui, e eu já vou anunciando, o nosso vereador de Porto Alegre, que já até me deu um susto agora, mas depois nós vamos conversar sobre isso, mas foi o primeiro prefeito de Canoas a investir em segurança. E um dos primeiros do interior do estado a acreditar que um secretário municipal de segurança pudesse ajudar. Então, parabéns ao senhor, e deu resultado. Obrigado. E o trabalho que depois foi continuado, né? Eu tive grandes secretários, Alberto Koptic, eu tive o Adriano Klaff, delegado Pacífico, né? Foram o Eduardo, né? Foram pessoas muito capazes, né? 4 secretários que eu tive durante os 8 anos. Seu relacionamento com a Brigada Militar foi excelente, com a Polícia Civil, né? Depois o delegado Arnolfo continuou esse trabalho, que hoje é o vice-governador, que é uma pessoa também muito competente. E eu acho que é isso que a gente tem. A cidade tem que ter esse protagonismo, né? As cidades americanas, elas têm um papel central na questão da segurança. No Brasil, isso não era uma característica. Porque era uma das campeoníssimas de crime da Canoas. Exatamente. Nós conseguimos reduzir o número de homicídios. Sim, ela saiu desse holofote do crime. Nós conseguimos no Guajiviras, que é um bairro conflagrado, conhecido como a Bagdá, do Rio Grande do Sul, exatamente pelo menos 70 homicídios a cada 100 mil habitantes, só para ter uma ideia. E 10 seria, digamos assim, um aceitável. 30 já é guerra civil, como a ONU e a Organização Mundial de Saúde preconizam, e a gente conseguiu reduzir isso 70% dos homicídios. Então, foi um trabalho forte, intenso, em parceria com o governo do Estado e também com o governo federal. Eu acho que é dessa forma, trabalhando juntos para enfrentar o problema da segurança. Correto. Esse aqui é o símbolo de quem? Correto. Bolsonaro. 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 E tu és bolsonarista? Sou bolsonarista. Com certeza. Grande. Com certeza, com certeza. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, convidados. Ontem o Eduardo esteve Ontem, na semana passada, esteve na Polícia Federal, esteve lá na associação, no sindicato, aliás, dos policiais federais do Rio Grande do Sul, e tivemos a oportunidade de fazer o programa juntos na última sexta-feira. Esteve no BOI também. Esteve lá no BOI também. Visitando as instalações, recebeu a medalha do Mérito Farroupilha. Mérito Farroupilha. Muito justa homenagem proposta pelo deputado Rui Irigaray. Isso. Que até deixou de ser secretário,
por alguns momentos para condecorar. Para voltar. É verdade. Porque a proposição era dele. Né? É verdade, é verdade. E o que o prefeito aqui, sempre prefeito de Canoas aqui, Jair Jorge, falou, na questão da segurança, ele falou um ponto muito importante. Ele teve bons secretários, realmente, por isso teve êxito. Né? Eu conheço os três que citaste, mas o ponto fundamental ali, eu vejo que é necessário um plano integrado de segurança pública da grande região metropolitana. Porque quando o Canoas resolve o problema do Guajuviras, com certeza aquele marginal que está ali, e eu participei de algumas operações ali, né, trabalhando no DENAC, sou comissário do DENAC, e ali, naquela época, eu participei de algumas operações. Cova Rasa, por exemplo, uma operação muito importante. Exatamente. Então, a polícia não tem problema de pacificar uma área. O problema é para onde vão... A migração. A migração desse bandido. O que ocorre é que a migração explodiu em Porto Alegre. Aumentou o assalto a táxi, aumentou o assalto em coletivos de ônibus. Acho que eles migraram para cá. Migraram para cá, com certeza. Migraram para cá, por quê? Porque Canoas estava com um projeto de segurança pública lá que estava afastando. E o criminoso é assim, onde ele vê a dificuldade, ele se afasta. Né? A forma do assalto, a fórmula do bandido é oportunidade mais facilidade é igual ao assalto. Então, nós podemos dificultar o máximo a atuação desses marginais aí, nós temos ali um terreno completamente infértil para a sua proliferação. Então, mais do que decisões isoladas, é necessário uma decisão não se faz isso integrada. em Porto Alegre? Eu quero pegar um exemplo, já no sendo o Paulo Olímpio Gomes de Souza, nosso eterno procurador-geral e nosso vereador Cassia Carpes, o exemplo de Camboriú. Estava falando agora com um empresário conceituado aqui do Rio Grande do Sul, que veraneia em Camboriú. Camboriú, eles criaram uma consciência de segurança pública fantástica. Praticamente, guardadas as proporções, semelhante ao que se fez em Nova York. Com a guarda municipal e de turismo muito forte, armada, né, e as principais coisas que faz, eles que é o maior desmancha-bolinho. Quando chega aqueles caras armados, porrada com a viatura e tem algum bolinho assim meio suspeito, eles conseguem limpar a área. Só com a presença, não precisa mais nada. Depois. Sim, e aí, por que nós não podemos em Porto Alegre também nos utilizarmos disso? E até daquilo que fez o próprio Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro são três, é a área litorânea, a área de morros e favelas e o rio urbano. Né? Porque a área litorânea está muito bem policiada no Rio, pode-se andar qualquer hora da noite, Copacabana, Ipanema, na Lapa. É verdade. Mas, claro, se for para o interior, aí já é problemático. Por que não se faz isso em Porto Alegre, Paulo Olímpio? Bom, boa noite. É uma satisfação este reencontro contigo e com essa bancada, composta de homens públicos. Que bom rever Jairo Jorge. Obrigado, tá? É um homem público com espírito público e que ainda está muito apto e está se propondo a continuar na sua carreira política, o que é muito bom. É o saber da experiência feito, como diria Camões. Tem vivência, tem experiência, concorreu ao governo do Estado, peregrinou pelo nosso Estado, conheceu todos os rincões. E esse rodou. Né? Então, é um homem que esteve e está preparado para enfrentamentos. É disso que nós precisamos. Tanto é que volta e meia o Leite cita ele. Né? Homens públicos com espírito público e desarmado. Muito leal, né? Com espírito desarmado, pensando para frente, né? Naquilo que pode ser melhorado. Prazer também conhecer o vereador. O Rafão. Rafão. Intimamente. Qual o tamanho dele? Não, Rafão e não precisa explicar. Eu tentei, doutor. Eu tentei. Né? Então, uma alegria. Vejo que também é o primeiro mandato, né? Sucesso, né? Tá já integrado, vem da área de segurança e aí chego na tua pergunta.
Do Cassiar nem vou falar porque eu conheço de longa data, desde os idos de São Borja, dos anos de 1970, quando ele iniciava futebolisticamente no Inter de São Borja. Não é isso? Ele uma vez foi jogar em Cachoeira. Não, Paulo César não dá. Foi jogar em Cachoeira com o Inter de São Borja, o Paulo Olímpio. E perdeu o Cachoeira. Uma foto dele no Jornal do Povo, ele sentado no meio do... Cassiar chora a derrota do Inter. Ele não esquece porque deve ser uma das raras vitórias do Cachoeira, né? Sem dúvida. Bom, mas deixa eu chegar no Cassiar, porque é o homem público que eu conheço como vereador, como deputado, enfim. Como zagueiro. É uma alegria como zagueiro. Até joguei contra ele. Ele não se lembra, mas eu joguei contra ele no time, nos campeonatos de futebol de salão. Do Cotrição. Do Cotrição. Não é isso? Bom, mas já faz um bocado de tempo. Chegando na área da segurança, há uma integração. O que disse o vereador procede. Quer dizer, tem que ser todos os organismos integrados. E o sistema penal não pode ser estanque, repartido. Polícia de prevenção, polícia judiciária, o Ministério Público, judiciário e sistema da execução penal, sistema penitenciário. Se as forças repressivas estiverem efetivas, o escoamento será no sistema prisional, que está terrível. Então, o sistema tem que funcionar, Paulo Sérgio, integrado. E todas as formas de melhorar, aperfeiçoar o sistema de segurança tem que pensar em todos esses módulos harmônicos e proativos e se somando. Se um deles, eu te faço uma pergunta, Paulo, estiver... Tudo começa num presídio ou termina num presídio? Não. Dentro de um procedimento persecutório do Estado, a conclusão é para levar para um presídio. Mas eu hoje, entendo, com o Jorge, que pensa hoje, como eu, não existe segurança pública se não existir presídio. Exatamente isso. Porque hoje, como está, o sistema prisional é realimentador da criminalidade. Ele não corrige ninguém, não reeduca ninguém e não recupera ninguém. E não pune ninguém. E não pune ninguém. Não fica lá. Então, essa é a mazela do sistema. Então, as coisas têm que ser integradas e harmônicas. Boa noite a todos. Um abraço, Jorge. Rafão, meu colega, amigo que eu tenho há bastante tempo. Na Câmara, estou mais experiente que não te ouve. Paulo Sérgio. Vai votar pelo aumento de imposto? Ouço sim. Quem? Ouço sim. Estamos conversando com ele, Paulo Sérgio. Ouço sim. Vai repensar. Sentamos lado a lado, conversamos bastante. Mas acho que o Jair Jorge trouxe um assunto importante. Primeiro, essa parceria através do município. Mas eu não posso deixar de lembrar que o comandante das operações é muito importante, Paulo Sérgio. Nós tivemos ali na área de Canoas, e hoje é da toda Porto Alegre, menos toda a região metropolitana. Tu vai falar do Coronel Amorim. Coronel Amorim. Parabéns. Olha, nós temos que dizer o seguinte, a prefeitura faz a sua parte, mas se não tiver um Coronel Amorim para efetivamente reprimir, chegar junto, bater no bairro, terminar com essas gangues. Ele fez isso em Porto Alegre, porque era no pelotão só em Porto Alegre. E agora ele está fazendo... Fez na Restinga. Sem dúvida. O pessoal da Restinga homenageia ele até hoje. Então, que ele fez lá de controle de então ele faz parceria com o município, ele toma decisões, o comandante tem que tomar decisões. Isso é em qualquer lugar da vida. Um secretário que não toma decisão, não é o prefeito que vai tomar, e o Jário sabe. O secretário tem que ter ideia. E o comandante também. Então, o comandante Amorim comanda agora toda a Grande Porto Alegre, menos Porto Alegre. Metropolitano, menos Porto Alegre. Então, ele faz um trabalho, e como disse o Rafão, ele vai correndo, o como de lá também vai. E aí as prefeituras têm que ajudar. Aqui nós perdemos a continuidade do Coronel Cenice. Mudou. Ele estava fazendo um planejamento e mudou. Não que a atual delegada tenha desconforto, não, mas é que estava numa continuidade. O prefeito Jair sabe, quando tem uma quantidade de trabalho e é interrompida no meio do caminho, tem que começar tudo zero. Então essa integração é necessária, e o comandante também.
Amorim deu uma lição e hoje, até hoje, faz um trabalho excepcional. Bom, nós temos que ver duas situações aqui, que é importante. Se concluiu agora os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, os primeiros 100 dias do governo Eduardo Leite. E aí eu gostaria de começar com o Eduardo Jorge. Jair Jorge, o nosso Eduardo Jorge, nosso amigo. É meu parente. Tá bom. Jorge, né? Tem histórias fantásticas para contar, né? Já teve aqui no programa, é fantástico. Mas, Jair Jorge, o governo Bolsonaro, nos seus primeiros dias, os primeiros 100 dias... O povo coloca ou situação ou oposição, né? Eu acho que nós temos que sempre respeitar a vontade popular. O presidente Bolsonaro foi eleito legitimamente, conquistou, né, através do voto. E, obviamente, quem não foi eleito, no caso eu apoiei Ciro Gomes, não fomos para o segundo turno e, obviamente, estamos hoje na condição de oposição. Mas não oposição do quanto pior, melhor, porque eu não acredito nesse caminho. Eu acho que nós temos que ter sempre uma oposição séria, responsável, mas crítica, né? Nós queremos não que o Brasil... torcer contra o piloto, né? Não podemos. Nós temos que torcer para que o Brasil dê certo, né? É claro que temos divergências, né? Exatamente por isso nós somos oposição, né? Mas tem que ter divergência no que está errado e não no que está certo. Exatamente. Né? Temos que fazer uma reforma da Previdência? Claro que nós temos que fazer. Existem privilégios, tem que ser afetados. Agora, não podemos fazer essa reforma da Previdência em cima dos mais pobres. E não vão ser afetados. Vou lhe adiantar. De novo, quem vai pagar essa conta é o povo. Exatamente. Essa é a minha preocupação e eu acho que essa é uma questão que nós temos que colocar de forma enfática. Ao mesmo tempo, respeito o presidente, mas discordo de uma frase que eu vi um pronunciamento dele nos Estados Unidos, onde ele dizendo que veio para destruir, não para construir. Eu acho que esse é um equívoco, né? Quando a gente ganha uma eleição, a gente não governa só para os 55 milhões que, né, votaram no candidato vencedor, se governa para 100 milhões de eleitores. Então nós temos que olhar para todos. Eu acho que a missão de um presidente é construir, não destruir. E é preciso, sim, construir. Claro que com um diálogo, com respeito, mas, obviamente, também, quem é oposição, respeitando o direito democrático de quem venceu a eleição, colocar suas ideias, o seu programa. A gente não elege um imperador, né? A gente elege um presidente, a gente elege um governador. Portanto, não é à vontade, né? Nós temos regras, tem que ter o respeito à oposição. E aí nós torcemos para que o Brasil possa encontrar, seja na economia, seja na política, nas relações internacionais, encontrar o seu caminho correto e esse meio termo, esse diálogo é o que nós esperamos. Acho que hoje falta isso, ainda está um pouco no palanque, ainda esses 100 dias, né? Muitas polêmicas, muitos embates e nós esperamos esse bom senso, esse equilíbrio. E, obviamente, como oposição, nós estamos ali para fiscalizar, para criticar e apontar aquilo que não está certo. Eu vejo que aqui no Estado, o governador Eduardo Leite tem procurado se esforçar, né? Eu vejo nele um esforço de diálogo, de debate, né? Buscando todas as forças políticas. Eu acho que isso é correto, né? Eu vejo que é um Estado, né, vive a sua crise profunda. Quem sentasse na cadeira, né, enfrentaria isso. Eu, né, fui candidato, me coloquei, né, respeito a decisão popular que o escolheu. Né, eu sabia que a situação do Estado seria mais difícil agora do que era naquele momento. Né, exatamente isso aconteceu. Então, acho que ele tem um esforço de buscar. Né, eu, particularmente, discordo da questão do plebiscito. Eu acho que ele deveria fazer o plebiscito. Eu acho que a população deveria, né, ter essa primazia, inclusive poder avaliar a situação do Estado, porque são empresas públicas, né? E eu acho que essa questão democrática é muito importante. Eu acho que a gente ganharia... Né? Uma discordância aí que é a questão de empresa pública. Mas o Estado não tem que ter empresa nisso, pública. Né? Eu entro apenas na questão de que o cidadão não deve pode ter uma CE que os funcionários destruíram a CE. Com ações trabalhistas gigantescas. Eu nem estou fazendo esse debate. Né? Não é isso que eu estou discutindo. Eu apenas acho que a gente deveria ter a capacidade de discutir com a sociedade, conhecendo o Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul, ele vive muito... O senhor fez algum plebiscito lá em Canoas? Não fiz, não foi. Fogaça fez em Porto Alegre. Mas veja, eu fiz... E sabendo o resultado. Já aprovado pela Câmara, que era a questão do Pontal lá aqui, com um projeto que seria comercial e residencial, voltou que o Tarso tinha aprovado, que era o projeto comercial. Então, teve tudo aprovado pela Câmara e ele acabou convocando o plebiscito sabendo o resultado. Porque só a vanguarda do atraso, os ideólogos racionais foram votar. Deu menos de 2%.
que foram votar, nós sabíamos que isso ia acontecer. E aí quem perdeu? Perdeu Porto Alegre. Está lá até hoje o negócio. Agora é que vai Mas deslanchar. veja, os Estados Unidos, que é o maior exemplo de democracia, faz plebiscitos e referendos constantemente. Então, não é porque alguém fez errado que a ideia não seja Mas depende positiva. do plebiscito. Não, mas Vai todas fazer um as plebiscito eleições... para mudar o sistema. Todas as eleições de governo. americanas, Paulo, são marcadas por plebiscito. As Plebiscito, pessoas votam várias questões. Não, aí Então, eu diria que é defendendo uma a grande ideia. pesquisa e não Claro. plebiscito. Não, mas existe. É A uma grande democracia, ela pesquisa para nortear ela é feita as pelo gestões dos empoderamento estados. da sociedade, né? O cidadão, porque vamos pensar, quem é dono de uma empresa pública? É a sociedade. Decidir, né? Eu acho que hoje o Brasil mudou, já não tem mais a mesma visão que tinha há 40, 50 anos. Nós temos que ter essa capacidade. A minha divergência é no sentido da forma. Porque eu acho Quem que mais poderia estatizou fazer. nesse país foi os governos militares. Aí que a esquerda e a direita se aproximam, né? Que é o processo de nacionalização. Ambas as extremas são nacionalizantes, né? Essa que é a verdade. Mas eu acho que o governador está fazendo o seu esforço. Ele tem maioria hoje, isso é um mérito dele, né? Ele conquistou uma maioria política. E acho que Fazendo ele a está se velha ou a nova esforçando. política? Eu acho que isso é uma discussão, eu acho que tem que fazer a Mas não política sou eu que estou séria, né? discutindo. Quem discute é eu o acho governo que- federal. Acho que essa polarização nova... Eu não é acho que tenha ultrapassada, velha na minha ou nova política, eu acho que Mas tem a a política política necessária. correta, né? A política Necessária, necessária é exatamente, dialogando com o Congresso Com Nacional. respeito, Claro. né? Eu acho que é isso que se quer, eu acho que é isso que se E deseja, é tem isso que gente o Brasil pensa precisa. que né? negociar com o parlamentar é conchavo. Não, isso é absolutamente normal em qualquer democracia, faz parte do mundo democrático. Qualquer nação desenvolvida faz isso. Faz isso, né? E eu claro. acho que é isso que a gente quer. Eu desejo Olha uma o que tentou política agora. séria e correta. né? A Theresa May lá tentou aprovar o Brexit, não conseguiu, e negociou, e Terceira levou vez, ó, já, né? várias surras, 3 vezes. Eu sou, só para encerrar, Paulo, eu sou um democrata radical, no bom sentido, né? Não um radical no sentido de alguém que é contra, obtuso, mas no sentido de ir à raiz. Eu defendo a democracia, né? Eu tenho esse princípio. Acho que a gente tem que ouvir as pessoas, tem que empoderar a sociedade quer isso, né? É claro, sem democratismo, sem E assembleísmo. liberalismo não existe sem democracia. Exatamente. E no liberalismo tem que prevalecer a ideia da maioria, senão não existe democracia. E é isso que vai forjar a nação, é isso que forja o Estado. É a minha observação. Rafão, sobre essa primeiro governo Bolsonaro. Pô, tu vai dar nota 10? Sim, vou dar nota 10. Eu sei disso. Vou dar nota 10. É olhar e ver. Vou dar, obrigado. Obrigado. Me alinho a essa política Com toda essa disruptiva. rica cara de árabe que tu tens. É verdade, é verdade. Negro com árabe. Negro com árabe, Não era é pra se verdade. largar lá na É verdade. Arábia Saudita, lá feito. Mas, além de tudo, eu prezo a liberdade, eu prezo a democracia e eu acho que o governo Bolsonaro veio em boa hora, né, e está fazendo, já começamos assim, de plano, fazendo 2 reformas extremamente necessárias, propondo 2 reformas. A reforma da Previdência, que todos concordam que deve ser feita, alguns ajustes, mas deve ser feita, e a reforma processual penal e penal com pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. 2 propostas que já vêm sendo discutidas há muito tempo. O governo Temer discutiu as 2. Mas- Uma tinha até um projeto lá atrás, do Alexandre de Moraes, né, que é anterior a esse projeto do nosso ministro Moro. Então, nós temos já um encaminhamento lá atrás, que foi no enrolation todo, acabou não acontecendo, e o da Previdência também do Temer. Bom, mas é um governo que enfrentou de frente já, de plano, nos primeiros dias já, a primeira reforma, apresentando uma reforma da Previdência e já apresentando já um pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. Eu acho importantíssimo essas 2 reformas, já são excepcionais. Já o direito do cidadão por ter uma arma, o direito de portar uma arma está sendo revisto, isso também para mim é muito importante, porque a liberdade passa também pelo seu direito à autodefesa. Me parece que é um governo que reconhece os seus erros, né? Já trocou um ministro, é um governo que quando erra não tem vergonha de dizer que errou, né? Ninguém é o dono da verdade, ninguém é o dono de todas as reformas, e eu acho que o povo brasileiro só tem a ganhar. Nós estamos em um novo tempo, vindo aí de praticamente 20 anos, eu incluo aí o presidente Fernando Henrique, onde nós temos agora a possibilidade de, quando nós estamos falando de insegurança, né, retomarmos. Eu acho que o presidente Bolsonaro foi eleito muito pela questão da segurança,
né? Porque nós não aguentamos mais ser assaltado em cada esquina. Tu acha que foi mais forte o antipetismo dele? Também necessário, no momento necessário, né? Eu acho que é um Porque governo... agora a questão do armamento já não é bem como era, já mudou, já tem pressões aí da própria igreja, Mas, já tem... Paulo Sérgio, é que assim, as mudanças... Até dos homens que fazem segurança pública no Brasil já não são tão a favor assim de armar a sociedade, já tem... Mas como tudo no Brasil, as questões disruptivas, as ações para nós mudarmos, elas vão acontecendo Eu acho que não é o que lentamente, disse não é... que referenciou aqui o nosso prefeito Jair Jorge, destrutiva e sim disruptiva. Disruptiva, eu acho que O presidente usou o termo equivocado, então? Acho que ele quis dizer destrutiva no sentido da ideologia, né? De atacar uma ideologia a qual realmente foi perdedora nas urnas, né? Passando para uma nova ideologia, uma ideologia que visa realmente proteger o cidadão brasileiro, proteger o seu país, proteger a segurança, valorizando os policiais e fazendo uma reforma penal necessária. Por exemplo, o fim do regime semiaberto, para mim, é essencial. A questão, por exemplo, do apenado ser condenado numa sessão de júri e não poder recorrer em liberdade, isso eu acho essencial, até em respeito à própria vítima, né? Porque nós temos casos aí que o sujeito mata uma outra pessoa, é condenado pelo tribunal de júri e ele sai primeiro que os familiares da própria vítima do fórum. Eu acho importante nós encararmos isso de frente. Quando tu fala de Santa Catarina, ali em Camboriú, né? Santa Catarina tem uma outra política ideológica, né? E uma política de enfrentamento também do Poder Judiciário muito diferenciada da nossa aqui no Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, nós temos um juiz aqui no Rio Grande do Sul que entende que prender um traficante não resolve o problema do tráfico. Por isso ele põe na rua com convicção todos os traficantes. Então, isso causa um retrabalho para a polícia, causa um retrabalho para as próprias famílias, mães. Vamos deixar bem claro que se generalizar assim, é um juiz, que até respeito não está o nome, mas é um juiz, não é o judiciário inteiro. Mas Paulo Sérgio... essa é a posição que deixa clara. Sim, mas nós temos que ver que essa maneira garantista de ver o direito penal, processual penal, ela causou muito prejuízo para a sociedade. Leis, mas são leis que são aprovadas pelos parlamentares. Qual é a lei que o juiz Sérgio Moro usou? É a mesma lei. É a mesma lei. Só que a interpretação dele foi uma interpretação... Só que primeiro, né, teve positivista... Teve o Supremo que decidir criar uma jurisprudência em função de prender o julgado em segunda instância. Também. Condenado. Também. Então não foi assim que ele fez. Ele fez a partir das leis que o Supremo interpretou e que ajudou ele a colocar nas grades. Antes de entrarmos no governo Leite, vamos ouvir sobre o governo Bolsonaro, depois retornamos ao Leite, que falou en passant o prefeito Jair Jorge. Bom, era um governo que pretendia mudanças. E nos 3 meses iniciais, enfrentando as dificuldades da agressão que sofreu, com percalços de saúde, a minha avaliação é positiva, não no sentido pleno. O governo, por sua inexpériência, sua falta de vivência no poder, teve percalços sérios na educação e outros tantos. Mas um governo que, no encaminhamento de suas propostas de mudanças, ele foi absolutamente, ou tem sido absolutamente coerente com o seu discurso e com o seu programa de governo. É lógico que, ao apresentar ao tentar implementar esse programa de governo, as resistências começaram a surgir. É natural, a oposição está presente. O que é inadmissível
Sabe quem é a oposição hoje? Não, só um pouquinho. Não, só te ajudando. A oposição hoje, eu acho que a oposição não bota nem os olhinhos de fora. A oposição parece aquele, o Grêmio já foi embora. Te lembra daquela charge que fizeram? A oposição está assim, a oposição não mostrou ainda as garras. O que está sendo considerado oposição, que é um grave erro, mesmo se tratando da Globo, que é a nossa concorrente, é que a Globo virou oposição do governo, não é oposição. Então, a Globo tem sido realista. Não é no plano político partidário, há uma oposição, inclusive midiática. Isso tu tem razão. Mas não é uma oposição, é difusa. Ela é difusa. Ela é difusa e realista. Bom, muito bem, mas estamos numa democracia, como destacava Jairo Jorge. Onde a liberdade de imprensa é fundamental. Sim, mas vem um governo com um programa, uma proposta, com uma maioria popular dentro do sistema democrático de 10 milhões de votos e encaminha suas propostas de mudança e adrede, sem maiores discussões, partidos políticos, agora sim, se posicionam. Sou contra a reforma da Previdência. Mas não é coisa pontual, sou contra. Então, isso é uma oposição sistemática. Mas não é um direito, Paulo? Mas é um direito, eu não estou dizendo as minorias têm o direito no sistema democrático. Desde que não seja para ganhar. O fato de ser sistemática, coisa sem uma justificativa em tudo, sou contra e pronto. Isto me parece uma coisa que compromete até o nosso sistema democrático. Ou há um respeito às maiorias, ou aquilo... Então tu aprovas o governo Bolsonaro? Não. Os 100 dias. Aprovo em termos. Tem restrições pontuais, mas ele está sendo coerente com o seu programa e com as suas propostas. As iniciativas governamentais estão afinadas com aquilo que ele propunha na campanha. Cassiá. Então, se o êxito e o resultado não tem sido o esperado. Cassiá. Eu não falei no governo Leite. Não, depois a gente fala. Eu não sou bolsonarista, mas votei no Bolsonaro porque eu esperava uma mudança. Eu dou para o Sérgio, nesse momento, uma nota média, regular. Não, eu também não dei, não aproveito. De 10 dou 7. Tá? 7. Então, uma boa nota. É, uma boa nota. Pô, mas 100 dias é muito pouco ainda. Eu acho que é o seguinte, se perdeu muito tempo, está se perdendo muito tempo com a reforma da Previdência, que pode acontecer. Sim, parece que o governo só tem isso. E neutralizou o seu maior ministro, que é a questão que o Rafão colocasse. O maior ministro é o Paulo Guedes. Não, maior em termos financeiros. O que está ungido com maiores poderes, que tem a maior poder. É o que jamais poderia ter acontecido, acho que foi um grave erro, ter colocado o ministro da Economia abraçando também a Previdência. De maior poder. O ministro da Economia que não entende de Previdência, ele está aprendendo agora, está defendendo o que ele não entende. Claro, porque ele compreende que a solução começa na Previdência. Mas todo o resto da economia está esquecido. De maior poder econômico, sim. Mas o mais consagrado, o mais esperado pela população é o Moro. Ele que fez toda essa operação Lava Jato. E ele está neutralizado. Nós temos que... só fala em Previdência quando, na realidade, o presidente da Câmara diz o seguinte, o Rodrigo Maia, nós precisamos conversar, nós precisamos negociar. Negociar? Olha, pelo amor de Deus, tudo é negociar, não vai ter maioria. Vai ser modificado muito essa reforma previdenciária, porque o parlamento tem esse direito. Jorge. Mas neutralizou o seu maior ministro, que, como disse o Rafão, segurança, está parada porque o ministro aqui, não consegue paralelamente carregar o seu anticrime. Eu gosto de meter minha colher torta, Cassiá. O problema é o seguinte, não sei se vocês concordam, não adianta colocar um ministro que entende, vamos dizer, de operações relacionadas aos crimes políticos, aos crimes contra o erário público, mas passou ao largo de segurança pública. Ele passou ao largo de segurança pública, o Moro. Então, ele está aprendendo agora. Ele mexeu... Não vão pensar que o Moro vai entrar rachando para resolver. Tudo bem, mas a da Previdência está se protelando muito, está desgastando o governo. Vai ao fim do ano. Um setor da imprensa, e nós vimos todos os órgãos, o setor da imprensa, não é a imprensa geral,
um setor da imprensa, como a Globo e outros órgãos de comunicação desse país, estão ferrenhamente contra o Bolsonaro porque era de esquerda ou continua de esquerda. Essa é a realidade. Por que tu vai me dizer que a Globo é de esquerda? Não, eu não disse que a Globo, a Globo tá, mas não é. Se tu, mas todo mundo sabe. Paulo Sérgio, se tu pegar 10 colunistas... Interpretar que a Globo é de esquerda... Paulo Sérgio, não estou dizendo que é a Globo da esquerda, estou dizendo os colunistas que escrevem pelo país, e eu leio muitos. Se tu pegar a Folha de São Paulo, o Estadão, principalmente a Folha de São Paulo, se tiver 10 comentaristas, 8 são de esquerda, ferrenho contra, não são a favor do país. Mas quando se trata de jornalismo de opinião, nós temos um jornalista. Quando se trata de jornalismo de opinião, as pessoas têm o direito de ter as suas posições. O que não pode ter posição é ter partido, ideologia. Na informação. E a gente nota que é ideologia pura no comentário. Aí não dá. Mas, Paulo Sérgio... Ele pediu antes. Para concluir. Nós tivemos a questão da educação, está bem aquém da expectativa. Tá? Concordo que às vezes algumas entrevistas, como o Jair Jorge disse, desnecessárias, algum palpite aqui e acolá, tá? Criando alguma polêmica. Eu acho que foi médio, 100 dias é muito pouco com o governo, o Jair sabe. Tá? Ele tem uma linha, mas eu acredito que dá para melhorar mais, mas enquanto não terminar esse debate da Previdência, o governo não vai sair das caixas, está amarrado com essa Previdência, que o próprio presidente alega que não é, ele não gostaria tanto assim, ou seja, não é tudo aquilo, vai ser modificado na Câmara Federal. E o nosso parlamento, ele continua, infelizmente, no processo anterior do toma lá da cá. É verdade. Não, Paulo, até por ser jornalista, né, Cássio, eu acho que assim, o jornalista ele é crítico por natureza, né? Ele é crítico. Se há um governo, ele sempre vai olhar criticamente, né? Veja, os mesmos que hoje fazem crítica ao presidente Bolsonaro são os mesmos que faziam críticas a Dilma. Dou um exemplo, a questão da intervenção da presidente Dilma na Petrobras, no preço do óleo diesel, no preço da gasolina. São os mesmos jornalistas que criticam hoje, criticam o presidente Bolsonaro por intervir. Então, eu acho que a imprensa ela tem que fazer o seu papel. E, obviamente, que um governo democrático, um governo eleito, ele tem que responder a essa crítica, né? Ele tem que colocar, ele tem que aceitar essa crítica. É claro que é isso que tem ocorrido, né? O jornalista, ele é crítico, ele busca, né, atender a uma delegação, porque o eleitor, o cidadão, né, que é o eleitor, ele vota num candidato, mas ele escolhe a sua TV, ele escolhe o seu rádio, ele escolhe o seu jornal, ele escolhe, né, qual é o veículo da internet, então, né, qual é o blog que ele vai ler, e o jornalista ele tem essa missão, né, tem esse papel. Então, eu acho que nós vemos uma democracia, nós temos que fortalecer a democracia. E, obviamente, que tem que ser crítico. Depois eu garanto, Tim. Me permita só, em relação ao ministro Moro, ele não passa ao largo da segurança pública, porque quando ele trata de um pacote anticrime e lida com leis, a lei é a arma da polícia, é a maior arma da polícia. Né? Não que segurança. É a maior arma da polícia. É a arma da sociedade. Não que segurança pública se resuma apenas em polícia, mas é que nós estamos precisando. Quando tu fala em liberações, tu fala em prisão, a questão ali é respeito às leis. Exatamente. Ninguém toma decisão enfrentando as leis. Não, mas graças a Deus, o direito alternativo desapareceu. Paulo Sérgio, o que está precisando no Brasil é um choque de ordem, segundo a minha visão humilde aqui, e de alguns milhões de brasileiros. Nós estamos precisando colocar bandido na cadeia e polícia no seu devido local, na sua devida autoridade. Né? E a vítima tem que sair do banco dos réus, tá? E o bandido tem que deixar de ser uma vítima da sociedade. Inverteram isso aí durante muitos anos. Isso aí é uma atitude disruptiva, que ninguém mais tolera. E isso faz parte da segurança pública. Eu acho que nós resolvendo frontalmente isso, e não vai ser do dia para a noite, isso vai durar uma geração, 25, 30 anos, e não vai ser em 100 dias. Começaram as negociações, começaram o enfrentamento desse assunto, né? E digo, um país para ser desenvolvido, um país para ser uma economia positiva, né, para ter empreendedorismo, precisa ser seguro. Né? Hoje, nós temos um país totalmente inseguro, né, uma taxa de homicídio gigantesca, né, 60 mil mortes.
É o maior do mundo. 60 mil mortes, né? A guerra civil. Não é mais uma questão já, a polícia não está mais numa situação de segurança pública, está numa situação de guerra, né? É o país que mais morre policiais, né? E aonde o regime semiaberto, para te ter uma ideia, em Porto Alegre são presos mais ou menos 100 pessoas todos os dias. Dessas 100 pessoas, 95% são reincidentes. E não ficam presos. E estão no semiaberto, né? Então, quando a gente diz que é a maior população carcerária, né, esse número é contado, quando se diz que tem 600 mil presos, Jair Jorge, ele é contado até o preso domiciliar. É colocado, não é o encarcerado recluso dentro da penitenciária. Então, nós estamos precisando realmente, como disse o nosso sempre procurador, né, nós estamos precisando de uma reforma penal, processual penal, na segurança pública e na lei de execução penal. Leis drásticas. Mas que cumpra-se. Leis drásticas, é o que nós precisamos. Paulo Sérgio, não brandas e protetivas. Mas o crime tem que deixar de ser um bom negócio nesse país. Mas então, a corrupção tem que deixar de ser um bom negócio. Leis drásticas, tu não vai conseguir. Mas aí que o Moro entra. Paulo Olímpio, nós temos que lembrar que o CREMERS está informando que a defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o CREMERS defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também os direitos que os pacientes têm de poder acessar um bom atendimento. Lutar pela medicina é também lutar pela assistência digna à saúde do cidadão. CREMERS, em ação pela saúde. Grandes histórias começam, meu caro Paulo Olímpio, nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças, através desse trabalho minucioso que a nossa Vinhos do Mundo realiza, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferentes rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Crédito sustentável para economizar na conta de luz? Ele existe, o Unicred tem. Torne seu projeto sustentável uma realidade que está aí à sua disposição. Conte com taxas que são magníficas, por serem especiais, a partir, viu, Rafão, de 0,41% ao mês. E você ainda pode pagar em até 120 meses e financiar até 100% do projeto. Cooperado do Unicred, fale agora mesmo com o seu gerente e não perca esta oportunidade exclusiva que só a Unicred tem. Já estamos no mês da Páscoa e agora começa a função de montar cestas, receber familiares, e é por isso que o pão de mel da Zezé, que é hoje o jeton do programa, né, está lhe oferecendo. Você não pode ficar fora do feriado com esta delícia fora da sua cesta. Conte com o pão de mel da Zezé, cobertura de chocolate que vai dar um toque especial na sua cesta de Páscoa. E ainda é uma excelente opção para servir as visitas, para presentear os seus amigos, seus filhos, netos. Passe logo no supermercado mais próximo e garanta os seus pães de mel da Zezé. O Aqualocos do inverno? Sim, ele existe, não é só no verão, porque está aberto e tem muita natureza, com área de fazenda, além de montanhas russas, shows, muitas atrações na área de diversão. E tem também o hotel que é aberto o ano todo. Veja no site aqualocos.com.br. Está aí no seu vídeo. E vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, o nosso fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, e mais, presidente da Bienal do Mercosul, dono da Vinícola Laurentia, excelente tecladista, cantor, um maestro, mais conhecido por André Ria dos Pampas, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer.
Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada nas consultas médicas. Se você é homem e tem mais de 50 anos, marque uma consulta com seu urologista e faça os exames preventivos do câncer de próstata. E também combine com o seu proctologista a realização de uma colonoscopia, pois é a melhor forma de evitar o câncer de intestino. Converse sobre isso com o seu médico de confiança. E boa sorte. Obrigado, Gilberto. Tenha uma feliz Páscoa. A Páscoa está chegando. Está garantida a palavra, Paulo Olímpio. Não, voltando ao sistema, quando se questiona ou se indaga aos nossos representantes no Congresso se são favoráveis às reformas propostas, previdência, reforma tributária, reforma política, o pacto federativo, há uma consonância, Paulo Sérgio, todo mundo é a favor. E eu indago, por que que as coisas não acontecem? Por que que há esses embaraços, por quê? Será que o nosso sistema político democrático tem espírito público? Eu citei e destaquei em Jairo Jorge esse espírito público que o homem público deve ter. É uma proposta da situação, mas faz bem ao nosso país, convém ao nosso país, é interessante para o nosso país. Por que não aprovar? Porque a minha função de oposição é criar dificuldades, sistematicamente eu tenho que ser oposição, ou há questões de ordem pública, de interesse patriótico, de interesse de todos, da coletividade, de que sejam aprovados? Então é essa coisa que eu quero, essa coisa que eu censuro na nossa militância político-partidária, ser sistematicamente contra qualquer proposta que venha do lado oposto. Mas não é isso não pode a oposição acontecer. É minoria. O que está acontecendo lá? Agora se manifesta o Centrão, Paulo Sérgio. O Centrão tem mais de 100 votos. Ele quer dominar, ele quer o toma lá da cá. O Centrão com o Solidariedade Centrão. O meu partido, às vezes, está incluído, não aqui no Rio Grande do Sul, lá no Centrão. O Centrão quer negociar, o Centrão quer influir. Ou seja, então assim, isso não é oposição, isso é aproveitar o fisiologismo da política. Mas me parece que não entenderam, infelizmente, o recado da urna. Mas o Centrão tem interesse de cargos, demandas, favorecimento dentro do governo. Quer dizer, o Congresso está assim, não se iluda, o Congresso não mudou muito. É que eu destaco nos 3 primeiros meses do governador Leite que ele é um homem aberto ao diálogo. Sua iniciativa de visitar todas as bancadas, de abrir, se dispor ao diálogo, já foi um sinal de que houve aí sim uma nova abertura. E evidente que as propostas dele, eu não votei nele, posso proclamar, mas estou... Claro que tu votaste no Jairo Jorge. Não. Não votou no Jairo Jorge? Não, eu votei no ex-governador, Sartori. Meu amigo, que eu achava que o Sartori tinha que ter uma oportunidade de continuar. Mas isso é passado. Eu estou destacando isso com toda a franqueza, publicando, abrindo o meu voto, para enaltecer. Quer dizer, eu estou positivamente impressionado com a postura do discurso, das atitudes, da proatividade do governador Leite. Acho que nos 3 primeiros meses ele deu a mostragem do homem público que é, com esse mesmo espírito público e com a formação de homem público. Ele está preparado para o enfrentamento, está buscando soluções, ele não está chorando o passado e as dificuldades. A postura dele é de enfrentamento e de superação, e isso é muito positivo. Perfeito. Mas agora vamos passar para... Tu vai votar a favor do aumento do imposto? Não, nós vamos... A Câmara não é... O vereador não é um carimbador de projeto executivo.
Nós estamos analisando essa questão aí. É uma questão que não é revista aqui em Porto Alegre há mais de 20 anos, né? Existe ali um desequilíbrio. Mas tem um trabalho científico nisso aí? Existe, sim. Tem? Tem. Oh, bom, então até é bom ouvir. Tem, porque São Paulo mexeu, Curitiba mexeu, Porto Alegre não mexe. Mas existem desequilíbrios. Esses desequilíbrios é que devem entrar para a balança, né? Mas entra esses desequilíbrios, se faz a varrer assim, pega um bairro inteiro e... Não pode, não pode. Eu sei do que tu estás falando e eu estou preocupado com isso também. A Zona 1, né? E eu acho que nós temos que montar um equilíbrio dentro... O Cassiano está contra. Sim, mas Quero aproveitar e fazer o contraponto com o Rapão. Cada vereador tem a sua posição. Eu acho assim, nós temos que rever algumas coisas. Infelizmente, eu faço, dentro da minha ideologia política, eu sou contra o aumento de imposto, Paulo Sérgio. No meu mundo ideal, eu sou contra até que se cobre o imposto. Nós estamos hoje com a Prefeitura de Porto Alegre quebrada, né? Nós fizemos aí... Não foi o povo que quebrou. Sim, mas foi porque votou, né? Não, eu sei do que tu estás falando, mas eu estou dizendo assim, durante esses governos todos, e nós temos que respeitar o passado, as escolhas dos outros governos, né? E me parece que Porto Alegre vem, e assim como o Rio Grande do Sul, né? Nós temos uma crise financeira, nós não temos uma crise moral, não venhamos de um governo corrupto, de um governo Sartori corrupto, que foi um governo disruptivo, enfrentou... O governo Sartori foi corrupto? Não foi um governo corrupto. Ah, bom. Não foi. Nós não viemos... Não deu a entender que era... Perdão. Nós viemos de um governo Sartori que não foi um governo corrupto, foi um governo disruptivo, né? Enfrentou realmente o que tinha que enfrentar. Acho que não teve a habilidade que está tendo o governador Eduardo Leite de fazer essas composições políticas necessárias para que as reformas... Está fazendo a velha política, o Eduardo Leite. Não, está fazendo a política. A política necessária está fazendo. Porque eu te disse Mas ele está fazendo a velha... Até na composição do secretariado dele tem um objetivo, né, de conquistar a maioria na Assembleia. Ou não é? Não é. Ah, não é? Não é. Eu acho que ele está fazendo um governo visando... Então tá bom. Paulo Sérgio, eu acho e não estou assim... dizendo que está errado. Eu sou favorável à velha política. Não, mas nós podemos fazer aqui... Política se faz com político. Também, mas aí nós temos que acabar com esse governo de coalizão, de cooptação. Senão a música vai ter que ser a outra, infelizmente. Mas as leis a política é essa. A política... Bolsonaro não está fazendo isso. Tu está na dicotomia entre Bolsonaro e Eduardo Leite. Tu está no meio disso tudo aí. Não, eu acho que o Bolsonaro ele conseguiu fazer uma coisa muito importante, que é um ministério, né, totalmente técnico de sua escolha, né, e foi tentar fazer o quê? Negociar com as bases, né, com as lideranças das bancadas, e ali se deu mal. Porque, infelizmente, né, os parlamentares não entenderam que é necessário enfrentar as novas coisas. Nova política lá no governo Bolsonaro, porque Bolsonaro teve 3 vezes aqui no programa, Mourão teve aqui no programa. Agora, a ideia dele é que tivesse um quadro técnico no Ministério, mas quem foi que indicou esse quadro técnico? Veio gente da igreja, veio gente de partido político, veio gente do Olavo de Carvalho, veio gente de toda a ordem. Mas tu não gostou? Então, se de um lado... Tu não gostou do Ministério? Alguns, outros não. Se de um lado, correto, de um lado, na chamada velha política, quem indica são os partidos, com a concordância do presidente, na nova política, outros indicam que não são os partidos. Mas é necessário uma assessoria, Paulo Sérgio. É necessário. Então vamos ao ponto final, tá? Pode ser. Se eu for brigar contigo, eu vou apanhar, óbvio. Não. Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Olha aqui, ó. Já vou deixar aqui com você. Voltou o Zezé, rapaz. Olha aqui, ó. Já tava com saudade, Escuta aqui, tchê. Olha aqui, ó. É bom esse Zezé. Toma aqui, o pãozinho de mel. Escuta aqui. Tem 4 pãozinhos de mel aqui, ó. Tu e a Prefeitura de Esteio tá pagando por antecipação o Getão? Sim, esse é o Getão de Páscoa. É muito bom esse pão de mel. Tá aí, a minha filha Maria Antônia aí. Já vai levar pra ela. Perguntou se não ia ter um biscoito. Já vai ter. Muito obrigado.
Então, vamos começar o ponto final com o nosso eterno Procurador-Geral de Justiça, Paulo Olímpio Gomes de Souza. Então, no cômputo geral, no balanço geral que eu faço nesse ponto final, eu sempre sou otimista. É a minha natureza. Eu acredito nas pessoas e nas propostas governamentais, até prova em contrário. Pois bem, há iniciativas em ambos os governos, o federal e o estadual, que vêm ao encontro daquilo que eu penso que é acertado para o momento. As concessões do serviço público. Tanto a União como o Estado estão partindo para esse caminho. E eu acho que a União, menos que o Estado quebrado como está, não vai sair do seu marasmo se não tomar iniciativas como essa. E eu confio nos nossos homens públicos, Jairo, que tu representa, o Cassiá e o vereador, né? Representam nessa mesa, ilustram essa mesa. Esse espírito público é que deve presidir. E com isto, eu tenho certeza que as coisas proativas e positivas para a nossa sociedade vão ser aprovadas e nós vamos crescer e melhorar. É a minha expectativa. Cassiá Carpes, vereador da nossa capital. Nem sempre quem tem maioria faz o governo bom. Isso não tem sido a lógica, tem sido toma lá da cá, mas não tem melhorado as gestões. As gestões estão ainda muito deficitárias. Ou seja, para a maioria aumentar impostos, é o que tem se dado nos governos. Tem maioria e vão aumentar o CMS. Tem maioria e vão aumentar o IPTU. Tem maioria e vão aumentar o imposto federal. Aí não. Quem paga é a população. É fazer maioria para administrar melhor. Para ter gestão. Não para dar cargo e taxar o cidadão. É o que nós temos visto ultimamente no país. Parabéns, é bela visão. É o que nós temos visto. E está falando parlamentar. Já votou, nunca votei aumento de CMS, não voto IPTU. Não tenho nada contra o Marquesan. Coisa minha, pela experiência que eu tenho como parlamentar. Até porque tu é da base aliada. Exato. O vice-prefeito do teu partido. E eu peço para o Rafão que não vá atrás dos outros vereadores do partido dele. Porque o nosso partido tem 4 vereadores e a tendência é 3 votar contra. Então a gente tem que tomar decisão. Não é o partido que vai tomar decisão por nós. Obrigado, Paulo. Rafão, seu ponto final. Muito obrigado. Eu valorizo esse debate aqui, de grande valia, e vejo que em tempos onde nós lá na Câmara, Cassiá, quando enfrentamos a oposição, temos que ter sempre um batalhão de choque para impedir que os manifestantes entrem dentro da Câmara. Né? Então eu vejo aqui um terreno muito, muito democrático e jamais sairíamos no braço e tu, Paulo Sérgio. Porque aqui somos homens inteligentes, íntegros, né? E o teu IPTU ali no Moinhos de Vento ali, ele vai sofrer um reajuste equilibrado. Do Cassiá, na Zona Sul. Na Zona Sul. Pois é, mas eu sei que tu estavas falando ali, quando falaste da quem vai pagar mais, até agora nós vamos lutar pela independência da Zona Sul. Nós vamos procurar emancipar a Zona Sul agora. E já temos até prefeito, tem uma emenda para aumentar a Zona 2. Está preocupado com Xangri-Lá, que precisa baixar os impostos e se não transferiu, vai transferir o título para lá. Mas assim, nós infelizmente, essa geração nova de políticos vai ter que enfrentar algumas coisas, né? Uma delas é mexer onde não mexeram durante algum tempo. Né? Eu, por exemplo, sou funcionário público e votei, né, a reforma da carreira dos funcionários públicos no município. E votei convicção. Votei também a concessão agora, por exemplo, das praças e dos parques. Né? Perfeito. E vou analisar o equilíbrio desse projeto do IPTU. Né? Vou analisar o equilíbrio do projeto IPTU. Perfeito. Jair Jorge, seu ponto final. Acho que o Rio Grande, o Brasil, Paulo Sérgio, precisam da boa política, né? Nova, velha, acho que é uma polarização falsa. Precisa da boa política necessária. Né? A política necessária, a política que ouve a voz das urnas, né? Eu acho que nós temos que recolher o povo que é ética, honestidade, para virar essa página da corrupção,
O povo quer segurança, porque realmente a violência e políticas que acabaram, né, gerando isso de desigualdade, ao mesmo tempo de colocar a mão na cabeça daqueles que cometem o crime. Então nós temos que ser rigorosos, mas também, na minha opinião, passa pelo diálogo, né? Tem que ter diálogo. E por fim, eu também tenho uma posição muito clara e defendi isso durante a campanha eleitoral e como prefeito. Eu acho que ao invés de aumentar impostos, nós devemos reduzir impostos. Os americanos já fizeram isso, vários lugares já fizeram isso. Eu acho que este é o caminho para crescer. Ao invés de aumentar, nós temos que reduzir. Eu fiz isso no ISS, acho que é um bom exemplo. Reduzi em 1/3 e dobrei a arrecadação do imposto sobre serviço, que é um imposto bem importante. Perfeito. Para que do Bate-Continência hoje, Cassiano? Segurança. Eu vou fechar com aquilo. Eu tenho uma admiração profunda por ele, Paulo Santos, pelo seu trabalho. Eu não me apaixono por homem, tá? Mas o Coronel Amorim é o meu homenageado. Por continência para ele. Por continência para ele. A sua. Belo trabalho. As concessões dos serviços públicos, de empresas públicas, bem fiscalizadas e bem regulamentadas. É o meu... Bela continência. Essa é a continência. A tua, Rafão. Tu deve ser Bolsonaro. A minha continência vai para o progresso com liberdade e que a segurança do cidadão e a sua liberdade seja cada vez mais respeitada na voz de cada homem público e de cada autoridade. Que a liberdade do ser humano, que o direito à legítima defesa, que nós não precisemos mais viver atrás das grades. E é uma preocupação com a geração futura. A sua continência. Para as professoras e professores, porque a gente só vai sair disso com educação, com desenvolvimento. E só tem desenvolvimento com educação. E a minha continência foi para o Jair Jorge. Nunca dei continência aqui de cor presente, mas vai para ti pela dignidade com que fizestes o processo eleitoral todo, como encarastes, né, a vitória dos teus concorrentes aí, que foi o Eduardo Leite e o Zé Ivo Chartori. Tu foi uma pessoa irrepreensível em tudo que fizeste. Muito obrigado. E por isso tens admiração da sociedade. Eu queria te fazer isso quando presente aqui no programa, já que tem o quadro. A última vez que vieste não tinha o quadro, agora tem o quadro. Muito, né, relacionado com os momentos atuais do país, né? E tu tem uma mais militares do que tivemos na Revolução. E tu tem uma vocaçãozinha, né, pro Verde Oliva, né? Tem história familiar, né? Tu tem uma história familiar. Tanto é que eu vim de gravata Verde Oliva ontem, vim de terno Verde Oliva. E eu aliás, também, bonito, né? me empresta. Campeão. Tá jóia, Paulo, tá bem, tá bem. Tu aderiu mesmo. Foi coincidência. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Paulo Olímpio. Muito obrigado, muito obrigado. Grande Rafão. Quero estar sempre do teu lado, hein, Rafão? Por favor. Sempre estarei. Não me abandone. Sempre estarei. Obrigado, Jair Jorge. Aí nós retornaremos com mais um Pampa Debates amanhã. E já desejando antecipadamente Feliz Páscoa. Vem aí o Jornal da Pampa com as principais notícias da sua região com os nossos apresentadores locais. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.